Estamos desfrutando aqui desse alimento diário, né? A Igreja dos Primogênitos, aqui na semana 3, cujo título é Como Deus Prepara Seus Ministros. Nessa mensagem eu quero destacar 5 pontos. O primeiro diz respeito às lições encontradas em 2 Coríntios de como Deus prepara seus ministros. O segundo ponto diz respeito à estratégia de Satanás para que percamos a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. O terceiro ponto diz respeito à pessoa do Deus triuno. Nosso Deus, em essência, é um, mas ao mesmo tempo ele é triuno, Pai, Filho e Espírito. E estes se relacionam em perfeita harmonia. E isso é para nós um modelo de como deve ser nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. O quarto ponto diz respeito à importância de negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos o Senhor incondicionalmente, sem reserva, tomando como modelo o viver humano do Senhor Jesus, que não fez sua própria vontade, não falou suas próprias palavras, mas sim unicamente ele fez a vontade do Pai e falou as palavras do Pai. E o quinto ponto é que nós estamos aqui nessa terra não para usufruir prazeres, prosperar, adquirir bens, não. Nossa visão é de que nós estamos aqui para produzir algo no mundo espiritual, né? Produzir frutos para Deus. E aqui nessa segunda-feira, o título que nós temos aqui é Experiências de desesperar-se da própria vida moldam o ministro da nova aliança. Então, nesse dia aqui, nós vemos primeiro, né, que Deus ele tem o desejo de fazer-nos vencedores. Então, devemos assumir essa postura de pagar o preço, sermos vencedores, para podermos receber a bênção da herança de Deus, certo? E também vemos aqui que nosso Deus, ele é um Deus que chama. Chamou Pedro, é uma pessoa simples, um pescador, impulsivo, precipitado, ele até mesmo negou o Senhor, mas aqui em Marcos 16, 7, vemos, né, que foi dito, né, mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro, o Senhor havia ressuscitado, então o Senhor destacou aqui a importância de Pedro, que ainda desejava contar com Pedro, né? E outra pessoa também que foi chamada foi Paulo, né? Uma pessoa culta, zelosa pelas tradições, extremamente religioso, né? E tanto Pedro como Paulo foram chamados para atuar na obra, mas não segundo suas próprias características naturais, e sim dependendo exclusivamente de Deus. Por isso eles receberão revelações e tribulações. Então aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9, nós lemos, né? Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, nós temos aqui que já tinha uma resposta de Deus, e a resposta era morte. Então, por isso, eles precisavam confiar unicamente em Deus. No momento em que nós vivemos, né, momento de medo, incerteza, né, pandemia, ameaça de crise econômica, vemos que Deus colocou toda a sociedade em xeque, para que possamos depender única e exclusivamente de Deus. Então, nós devemos tomar a dianteira, né, e não confiar em nós mesmos, e sim no nosso Deus. Espero que vocês desfrutem dessa semana, e Jesus é o Senhor.